Olá, eu sou a professora Daiane, sou professora de arte e eu vou trabalhar com vocês tridimensionalidade, a escultura renascentista, tá? Então vamos lá. Nós vamos conhecer, analisar e apreciar as formas tridimensionais presentes no Renascimento, no Barroco, levando em conta seus contextos históricos, técnicas e materiais. Então vamos lá. Você já ouviu falar em Renascimento ou Barroco? Já ouviu falar na obra Pietà? No desenho animado Tartarugas Ninjas, qual é a sua tartaruga ninja preferida? Ah, prof, por que você está falando sobre isso? O que tem a ver com o Renascimento? Vocês vão entender lá no final. Antes de falarmos especificamente sobre as formas tridimensionais do período renascentista, vamos conhecer um pouco sobre a sociedade e como ela era vista, como a arte era vista nessa época. Então vamos lá. Renascimento, renascença ou renascentismo é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante o século XIV, XV e XVI. Denomina-se renascimento devido à redescoberta, à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, a arte grega e romana. Um dos principais fundamentos do Renascimento é o antropocentrismo. Mas o que é isso? O que significa? Então vamos lá. Do grego, anthropos, humano, kentro, centro. Significa que nesse período o homem era o centro das atenções. Vocês já vão entender o porquê disso. Então vamos lá. A arquitetura renascentista desenvolveu-se lá na Itália, no período entre os séculos XIV e XVI, inspirado nos elementos das artes clássicas. Esse estilo ele promove mais liberdade aos artistas, que podem desenvolver um estilo próprio de arte. E esses estilos são presentes na arquitetura clássica. A arquitetura renascentista baseou-se sobretudo na arte greco-romana. Porém, o novo estilo enxergava os elementos das antigas construções sob uma nova perspectiva, construindo uma interpretação completamente diferente do passado. Os artistas do Renascimento dedicaram mais tempo às pesquisas, às inovações, às invenções e aperfeiçoamentos técnicos. E por conta disso, alguns aspectos passaram a ser mais valorizados, como o uso da matemática, geometria, a busca pela perfeição das formas geométricas e o uso de temas religiosos, mitológicos e da natureza nas esculturas e na arquitetura, os arcos, abóbadas, cúpulas e colunas. Então vamos conhecer algumas construções renascentistas. Então vamos lá. Essa é a cúpula da Catedral de Florença, um dos projetos mais importantes desse artista é Brunelleschi, acho que é assim que pronuncia. Esse aqui é o Palácio Pitti, né? É um grande palácio renascentista da Florença também. E esse palácio criou um novo estilo palaciano renascentista. Então, olha lá. Vamos analisar a imagem, né? A cúpula da catedral. Filippo Brunelleschi foi um dos artistas que mais contribuiu com a arquitetura renascentista. Ele costumava notar todas as relações métricas da arquitetura antiga, sempre medindo os monumentos de forma rigorosa, usando sua criatividade, conseguindo mesclar os elementos da arquitetura clássica em muitas das suas obras renascentistas. Tá? Ali a gente tem um autorretrato dele. Escultura. Os escultores ficaram conhecidos por seus relevos e pelas ornamentações de púlpitos, a parte elevada da igreja onde o padre prega para os seus fiéis. O maior escultor do Renascimento foi Michelangelo. A escultura Davi, que é aquela ali, do artista renascentista Michelangelo. A escultura encontra-se em Florença, na Itália, cidade que originalmente encomendou a obra. Ela tem 5 metros de altura. Vamos falar um pouquinho sobre a escultura. Lembra lá no começo que eu falei da Pietà? Então aqui está a escultura Pietà. Feito pelo renascentista Michelangelo, é uma das obras mais belas e impressionantes da história do Ocidente e uma das mais conhecidas do autor.
Foi produzida em mármore em 1499. O trabalho possui 174 por 195 centímetros. Nela, o artista representa a cena bíblica em que a Virgem Maria segura em seus braços Cristo, seu Filho, já sem vida. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contraposto. O que é o contraposto? É uma técnica de escultura criada pelos gregos antigos do século antes do nascimento de Jesus Cristo. Consiste em que tentar fazer que todo o peso da escultura permaneça em uma perna só. Isso dá mais leveza e naturalidade à obra. Podem perceber que o peso todo da estrutura, da escultura, está nessa perna aqui. Isso se chama contraposto. Agora voltando lá no começo, lembra que a gente falou sobre as tartarugas ninjas? Então, por que as tartarugas ninjas foram inspiradas nos principais artistas do Renascimento? Michelangelo, Leonardo, Rafael, Donatello, Botticelli e Verrocchio. Acho que é assim que pronuncia. Então, tá aqui as nossas tartarugas renascentistas, tá? Beleza. Então, a gente viu um pouquinho sobre a arquitetura, sobre as estruturas, e agora é hora de colocar a mão na massa. O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar a perspectiva. Vamos brincar um pouquinho de arquitetar. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a perspectiva primeiro. Perspectiva tem um ponto de fuga. Nós vamos trabalhar com um ponto de fuga. O que é o ponto de fuga no desenho de perspectiva? Explicando de uma forma simples, o ponto de fuga é a referência do horizonte para fazer as linhas em um desenho e construir uma perspectiva. A palavra perspectiva tem origem do latim e significa ver através de. Trata-se de uma representação bidimensional e é algo tridimensional. Como fazer uma perspectiva com um ponto de fuga? Olha lá. Primeiramente, vamos pegar uma folha, traçar uma linha horizontal aproximadamente no meio da folha. Essa será a nossa linha do horizonte, tá? Em seguida, vamos marcar o ponto no centro da linha do horizonte. Esse será o nosso ponto de fuga, isto é, o ponto para onde todas as linhas de fuga vão convergir. Então, vamos voltar lá naquele desenho. Então, aqui, vai ser basicamente isso. Essa é a nossa linha do horizonte, o nosso ponto de fuga, tá? Então, é a partir daqui que o nosso desenho todo vai sair. Nós vamos trabalhar com a régua, o lápis e a folha e produzir um desenho basicamente assim. Beleza, então? É isso. Obrigada.